Olá, meus queridos alunos da SEAP e da cidade de Barbalho. Hoje nós iremos aprender sobre prontuário médico. O prontuário médico é um documento onde fica arquivado todo o histórico hospitalar daquele paciente. Cada vez que você foi no hospital se queixando de algum sintoma, cada vez que você teve a conversa com o seu médico, cada vez que você tomou uma medicação, vai estar descrito lá no prontuário médico. E muitas vezes um paciente ele acha que somente aquele médico X sabe de todo o seu problema. E quando o médico ele é transferido, a dona Maria ela tem problema em ir se consultar com um novo médico, né? Muitas vezes pelo preconceito, ou mesmo por achar que tem que falar novamente todo o seu histórico de doenças. Mas o prontuário médico vai estar informando tudo aquilo da dona Maria para o novo doutor daquele hospital, certo? Então você que é o profissional linha de frente, você precisa saber que você vai ser responsável por entregar o prontuário médico àquelas pessoas. E você precisa saber quem pode ter acesso ao prontuário médico. Então, somente o paciente tem direito de ter acesso ao seu próprio prontuário médico, com exceção em alguns casos. Então, caso aquela pessoa seja menor de idade, aí sim, os pais ou um tutor têm direito a acessar o prontuário médico daquela criança. Ou mesmo se você tiver algum problema de sanidade mental, se você for incapaz civilmente de resolver qualquer questão, um terceiro pode ter acesso ao seu prontuário médico. E atenção, desde que seja por ordem judicial escrita, tá? Então não é somente a pessoa chegar lá e dizer, olha, eu tenho acesso porque essa pessoa ela tem problema mental e eu posso aqui. Tudo é necessário ter autorização judicial. Então cuidado para que não entregue o prontuário médico na mão de uma pessoa errada. Então nós vamos elencar aqui 10 pontos que precisam constar num prontuário médico. Então, o primeiro ponto é a identificação do paciente. Nome completo, a naturalidade, qual cidade ele pertence, o endereço, o RG, o CPF e a filiação, né? O nome dos pais, o nome da mãe. Segundo ponto, a anamnese, que inclusive foi tema da nossa aula passada. Então, é aquele primeiro contato. A primeira vez que aquele paciente foi ao médico justamente por estar se queixando dos primeiros sintomas que lhe apareceram. Então, esse primeiro contato também vai constar lá no prontuário médico. Terceiro ponto, plano terapêutico. Então, o que seria esse plano terapêutico, professor? São as hipóteses de diagnóstico. Atenção, são hipóteses de diagnóstico, certo? Então, muitas vezes o médico ele começa a achar que pode ser aquilo com base na anamnese, né? Como nós fizemos o exercício na aula passada. Então, com base no sim ou no não de algumas perguntas de anamnese respondidas pelo paciente, o médico ele começa a ter um direcionamento. E como é que o médico ele pode ter certeza? Somente através dos exames. E esse é o próximo ponto. São os laudos dos exames. E aí sim, o exame ele pode dizer positivo para o que o médico estava pensando ou não, não tinha nada a ver. Você começa agora a ter que navegar por outros pontos, tá? Bem, depois dos laudos do exame, né, que muitas vezes vem acompanhado de imagens, quando tem algum exame que vá ter relação com a imagem, tem que constar também lá no prontuário médico. Depois a prescrição médica, que é justamente os medicamentos que o médico vai ter que prescrever, por quanto tempo você vai tomar, qual a posologia, de quantas em quantas horas, né, se vai durar meses, ou muitas vezes se vai ser uma medicação de uso contínuo, que demora muito tempo, ou às vezes a vida inteira. Depois dessa prescrição médica, a gente vai para uma evolução médica. E o que seria, professor, essa evolução médica? É justamente para saber como está o estado daquele paciente. Será que depois de todo esse tempo que o médico ele vem passando esse tratamento, será que teve uma melhora? Será que aquele paciente ele teve uma piora? Será que ele apresentou alguma alergia àquele medicamento? E aí você tem que ter é necessário ter no prontuário médico, porque nós precisamos saber como vai o estado daquele paciente, certo? Depois disso, nós vamos para os termos de consentimento, que seria o quê? Muitas vezes o paciente ele precisa passar por uma cirurgia, é isso mesmo. Então imagine só o paciente precisar passar por uma cirurgia e não constar lá no prontuário médico. E se ele for para um outro hospital e o médico passe um medicamento que seja alérgico àquele paciente, ou que passe um medicamento que vá de encontro à cirurgia que ele já realizou. Então, tem que ter muita atenção nesses momentos, né? Então, principalmente, esse histórico de cirurgia é necessário constar no prontuário médico. Depois disso, nós vamos para o sumário de transferência. Então, muitas vezes, em se tratando aqui do
falando dos hospitais do Cariri, não tem determinados exames aqui no Hospital do Juazeiro, no Hospital Regional. Então, aquele paciente é necessário ser transferido para o Hospital de Fortaleza. Então, mais uma vez, precisa constar no prontuário médico daquele paciente. Por último, a alta, né? Depois de todo esse período de tratamento, será que aquele paciente ele melhorou? Se sim, ele vai ter uma alta, ou infelizmente se veio a óbito. Então, todo esse histórico, desde o primeiro momento que o paciente foi até o hospital, até a morte dele, ou a alta, vai precisar constar no seu prontuário médico. Então, mais uma vez, você precisa ter atenção a quem você vai entregar. Muitas vezes o paciente ele veio a óbito e muitas vezes foi por um erro médico. Então, imagine você ter que passar para um familiar, né, o histórico hospitalar, e lá vai constar uma medicação que aquele paciente era alérgico, né? Mas muitas vezes, infelizmente, é o próprio paciente que não fala para o médico que ele tem alergia. Então, muitas vezes, vai um irmão, vai um tio buscar o histórico hospitalar, o prontuário médico, e você precisa dizer que ele não pode ter acesso, né? Porque somente uma pessoa legalmente capaz pode ter acesso àquele prontuário médico, né? No caso, ou os pais, ou o cônjuge, se aquela pessoa já era casada, certo? Ou no caso, se ela foi criada por terceiro, que seja um tutor que tenha um órgão judicial. Então, a tarefa de casa para vocês é simplesmente elencar cada ponto que nós falamos aqui. São 10 pontos que estão escritos lá no prontuário médico de vocês. Qualquer dúvida, podem nos contatar pelo WhatsApp. Até mais.